agradecer ao irmão que me convidou para estar aqui, irmãos. Amém. Porque a Bíblia diz que o Davi já dizia, né? Que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade. E isso aqui não deixa de ser uma casa do Senhor, irmão. Nós culto. estamos falando para muita gente aqui, né? Não estamos enxergando. E quero dizer para os irmãos que a minha alegria é muito grande, irmão. Amém. Quando eu estava... Depois eu vou contar. Eu vou ler uma palavra aqui em Eclesiastes que Deus me deu, no capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E por aí vai, né, irmãos? Verdade. Então, essa palavra Deus tem me dado nesta noite. E eu lembrando aqui, quando estou neste estúdio, de muitos anos atrás, irmãos, quando Deus me curou da minha cabeça, eu tinha uma enfermidade que durou 7 anos na minha cabeça. Era o câncer, irmão, era o câncer. Tenho certeza que era. Porque naquele tempo não se manifestava, ninguém sabia o que era. E daí a minha cabeça não tinha osso nenhum, né, irmãos? Tinha aqui, era tudo podre, não tinha cabelo. Quando foi uma vez que eu estava na lavoura, eu ia para a lavoura madrugada, eu gostava de trabalhar. Me criei, irmãos, não era na pobreza, eu me criei na miséria. Por isso que eu não me assusto quando vejo. Lá na África tem muita pobreza, muita miséria. Sempre teve, irmãos, até no meio de nós. Às vezes nós não estamos enxergando, mas há um tempo determinado. Eu não tinha calçado para botar nos pés, nós não tinha uma muda de roupa só, mas aqui estou, irmãos, com 2 roupeiros cheios de roupa, que eu não uso nem a metade, né? Então, há um tempo, irmãos, que nós não temos nada, e há um tempo que Deus nos supre com muito. E essa palavra é muito maravilhosa. E no lugar que eu morava, quando Jesus me curou, que eu fiz uma oração lá na lavoura, irmão, quando eu vi que o sol raiou, eu fazia as caieiras, eu falo porque é a verdade, não é aquilo que eu vivi. Eu fazia uma caieira assim de roça nova, botava fogo, carpia em roda enquanto estava enxergando, porque era madrugada. Aí aquela ali terminava, eu ia para outra, botava fogo, e assim, quando clareava o dia, eu emendava aqueles montes, assim, ficava uma baita lavoura carpida. E quando saiu o sol, irmãos, eu estava cansada. E eu sentei naquela enxada, e eu comecei a olhar, irmãos, aquele mato, tinha um mato assim, pesado de orvalho, e aqueles orvalhos caíam assim, a coisa mais bonita, irmãos, aquele sol brilhando, e os passarinhos vindo ciscar tudo onde eu tinha carpido. E eu falei com Deus ali, irmãos, eu disse: Deus, eu sei que o Senhor existe, porque é o Senhor que fez tudo isso. O Senhor fez o céu, fez a terra e me fez eu para viver doente aqui. E eu quero que, se o Senhor me curar da minha cabeça, eu não volto a terreiro de macumba, eu não volto me prostrar diante de ídolo, eu vou adorar o Senhor, sem conhecer a palavra de Deus, irmão. Então ali Deus já tinha me escolhido no ventre da minha mãe, como diz a palavra do Senhor, como escolheu o Senhor, como escolheu Ele, como escolheu todos nós. E ali, irmãos, passou uns dias e eu me deitei numa tábua, meio-dia, que nós morávamos no mato, só nós. E botei minhas mãos por cima da cabeça para fazer travesseiro, para mim descansar. E tinha osso na minha cabeça, irmão. Tinha osso na minha cabeça. Nunca mais voltou aquela enfermidade. Mas a gente, como humano, sempre temos o coração duro. E não tinha uma pessoa para pregar para a gente, irmão. Então, tudo tem o tempo. E ali, naquela ocasião, eu sempre gostei de cantar.
Minha família é todo músico. Meu irmão, meus 2 irmãos são músicos, então meus tios, tudo dos 2 lados, do lado do pai, do lado da mãe, tudo são músicos e nós sempre adoramos música. E a gente cantava lá naquele mato, irmão. E nós tínhamos que trazer água longe numa vertentezinha que tinha. E eu pegava uma lata grande, ia com a minha irmã, e botava aquela lata, irmão, na minha cabeça. Olha. E cantava dentro daquela lata. Eita. E aquela lata expandia um som. E eu tirava da cabeça e dizia para minha irmã assim, um dia eu vou gravar um disco. Vai, em nome de Jesus. Um dia eu vou gravar um disco. Eita. Pela misericórdia de Deus, eu tenho um CD gravado, irmão, já, glória. Né? E tudo hinos que Deus me deu. Então chegou o tempo. Né? Tudo o que nós pedir para Deus, Ele nos dá. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se tem alguém que esteja escutando, que esteja desanimado daquilo que está pedindo a Deus, não chegou o tempo de Deus ainda. E há tempo de nascer e há tempo de morrer, né, irmãos? Há tempo para tudo. E olhando para essa palavra, diz que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, quando queremos, irmão, edificar uma casa, nós temos que primeiro desmanchar a casa velha para depois edificar aquela outra, né, irmãos? E assim Deus faz com nós, irmãos, Ele nos deixa lá embaixo muitas vezes. Então, dizendo para os irmãos que pregadora eu não me sinto. Eu me sinto uma missionária. Eita, porque vou, irmãos, a minha vida sempre foi de viver em lugares assim, de precisão de levar uma palavra do Senhor. Lugar no interior, irmãos, onde não tem muitas vezes ninguém que leve a mensagem. Lá ia eu com a minha Bíblia orar pelas pessoas que estavam doentes, né? Me chamavam também. Para dizer bem a verdade, uma vez eu estava, irmãos, eu não gosto de falar muita coisa onde eu estava, mas eu estava num acampamento de sem terra. Oh. E eu estava ali, irmãos, até ganhei uma terra em São Borja. E daí eu estava ali e aonde tu tá sendo cristão, tem sempre, irmãos, aqueles que não gostam de nós. Perseguição nós temos em toda parte. E eu digo isso, irmão, porque nós crentes, às vezes assim, eu não vou naquele lugar. Aquele lá não é lugar para crente. Aquele lugar lá tem muitos mundanos, não é lugar para crente. Irmãos, o crente tem que ir lá para mostrar que ele é crente, para mostrar que Jesus tem poder. E tinha uma mulher ali que não gostava de mim de jeito nenhum, irmão. E aí um dia ela mandou me chamar. Tava um lodo naquele lugar. E ela tinha ganhado um nenê. E ela estava muito mal, estava lavando roupa. Ela mandou me chamar. Eu disse, o que será que essa mulher quer? Ela não gosta de mim, ela vai com fofoca. Aí fui lá, irmãs, botei uma bota de borracha e fui lá. Ela disse assim, Dona Maria, não saía a voz dela. Dona Maria, eu quero que a senhora ore por mim, porque não me sai, eu estou muito mal. Eu disse, vai para o hospital, mulher, tu tem que ir para o hospital. Eu fico com as tuas crianças, não posso, eu estou só com as crianças, eu não tenho como ir. A senhora vai orar por mim e Jesus vai me curar. Aí eu orei, eu vou orar por ti, mas se tu não melhorar, eu vou te ajudar a tu ir para o hospital. Orei, irmãos, por aquela mulher ali. Orei, repreendi aquele mal e fui lá para meu lugar. Sem demora veio o guri de novo. E disse, Dona Maria, a mãe lhe chama lá. Eu disse, meu Deus, a mulher está mal de novo. Fui lá. Irmãos, ela me mostrou num papel um negócio que ela vomitou da garganta dela. E aquilo tinha umas raízes, coisa mais feia, irmão. E eu disse para ela, mulher, tu vomitou o câncer que tu tinha na tua garganta. Tu tem que vir para Jesus. Digo, Jesus te curou, tu teve fé, tu me disse que ia ficar curado. E nunca mais atacou, irmão.
Então, nós não somos chamados para ser bonzinho, para tratarem nós bem, irmão. Muitas vezes alguém assim diz assim, ó, aquela irmã é tal, não diz adeus, às vezes não dá a paz do Senhor, não dá um bom dia. Nós já não queremos mais ir na igreja, né, irmão? Mas e Jesus, o que passou por nós, irmão? Nós não temos lá seguindo as pessoas, temos seguido a Jesus. Eu tenho uma experiência na minha vida que se passou ali em Santo Ângelo, há pouco tempo onde eu morava. Às vezes a gente está passando na estrada, irmão, cheio de problema. Pensando o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer para resolver esse problema. E não enxerga do lado que está passando uma irmã, que está passando um irmão. E aí, aquele irmão olha e diz, olha, a irmã nem olhou para mim. A irmã está exibida, né? O irmão ele se acha melhor do que eu. E eu fui chamada, irmã. E a irmã me disse, irmã, eu passei por ti e tu nem me cumprimentou. O que é que eu tenho? O que é que eu te fiz? Eu credo, irmã. Tu nem sabe a luta que eu estava, que dia foi? E ela me disse, tu nem sabe a luta que eu estava passando. Então, às vezes, nós não sabemos, irmã, temos que relevar para entrar no céu. O meu esposo sempre dizia que o céu é comida muito fina. É verdade. Que muitas vezes não vai 50%. Porque quando Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas será que só porque foi de repente? Não, é porque era pouca gente, irmã. É verdade. Naquele tempo tinha muita gente na face da terra, mas só se salvou 7 pessoas, né, irmã? 7 pessoas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Como assim? Cuidadora de idosos, que eu também fui, eu vi muita gente partir deste mundo. E a gente tem uma experiência, assim, irmãos, que são pouco, às vezes estão dentro da igreja. Eu vou para a igreja para me salvar, né? E daí, depois, está lá na igreja e, como disse o Senhor, é perdido. Não obedeceu a palavra de Deus. Como diz aquele hino, o endereço dessa nova residência sai de lá da obediência, né? É isso aí, falou tudo. Nós somos um povo escolhido para ser diferente. Então não é só dizer eu sou crente e eu vou para o céu. Não, vamos ver o coração como é que está. Vamos ver se tem assim uma convivência conforme a Bíblia Sagrada. E que nós possa ter esse tempo de nós se preparar. O meu esposo, irmão, esse que era padrasto dos meus filhos, ele era bem mais velho que eu já, então ele deu um câncer no pâncreas. A última pregação dele, parece que ele falou, que quando a pessoa parte desta vida, de uma hora para outra, é difícil dizer que foi salvo. Mas quando a pessoa, ele ainda disse... Maravilhoso é aquele que vai para um leito de enfermidade. Porque quando ele vai lá, ele vai pensar, ele vai se arrumar com Deus, ele vai ter tempo de se preparar. E que Deus tenha misericórdia de nós, não que nós possa perdoar, nós possa chamar, não ter vergonha de dizer, irmão, me perdoa. O irmão vai dizer, mas perdoar do quê? Não, eu não gostava de ti. Eu fiz tal coisa, eu te achava chato, né, irmão? Nós poder se arrumar, porque Jesus está nos últimos minutos da igreja na face da terra, irmão. Não é tempo de brincar de ser crente. Então, ali onde eu moro também, o senhor não vai pensar que só flores, irmãos, onde nós estamos. O senhor sabe, o senhor é um servo de Deus, mas... que nós não venhamos dar conta de muitas coisas, fazer conta, irmão. Quando atirar uma pedra, nós podemos construir nosso altar em cima daquela pedra, né, irmãos? Então, tenho muitos testemunhos para contar, mas vou ficar com essas palavras, irmãos, que aqui diz ainda, tem tempo de espalhar a pedra e tempo de ajuntar a pedra, e tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem tantos irmãos que estão aí abraçando, até muitos casais, vivendo, irmãos, naquele amor. E sem demora, irmãos, eles cessam de abraçar. Eles vão um para um lado e outro para outro.
E as crianças ficam chorando, ficam sofrendo, a família sofre, a mãe sofre, né? Os irmãos sofrem, e atinge todo mundo uma separação. E assim como é uma festa de casamento, todo mundo se alegra, é todo mundo feliz, irmão. Então, uma separação é muito dolorido para todos nós, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos nossos familiares. Amém. E eu fico com essas palavras, irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Maria.